Olá pessoal, vamos fazer aqui correção dos exercícios sobre proporção, tá? Com grandezas e razões diretamente e inversamente proporcionais. Na primeira questão a gente tem um trem percorre 800 km a uma velocidade média de 200 km por hora. Se o mesmo trem fizer o mesmo trajeto a 160 km por hora, em média, em quanto tempo ele percorrerá? Então aqui, ó, a primeira coisa que a gente tem que ver quais são as grandezas aqui, ó. A gente tem uma grandeza de distância para a primeira viagem, que é de 800. E na segunda também vai ser 800. Então a gente tem uma coisa que é a mesma coisa para as duas, é a mesma condição aqui, tá? Então isso aqui a gente só vai ver, a gente vai usar para dizer que é a mesma condição. A gente tem a velocidade, que aqui na primeira ocasião é de 200 km por hora, na segunda é de 160. E aqui a gente tem o tempo, que na primeira, embora não tenha aqui no enunciado, a gente consegue facilmente saber que é 200, né? Se ele faz em 200 km, 800 km, ele tem que fazer em 4 horas, né? Então aqui 4 horas. Na segunda aqui, ó, era só pegar também, ó, o 800 e dividir por 160. Mas, para exemplificar, vou colocar o x e a gente vai querer saber quanto que ele faz na segunda viagem. Aqui, ó, eu tenho que a velocidade aqui ela está diminuindo, não tá? Para a segunda viagem diminuiu. Se diminuir a velocidade, o tempo vai aumentar. Então essa seta aqui, ó, tá para cima. Se as duas setas não estão apontadas para a mesma direção, a gente vai ter que inverter uma delas. Então eu vou inverter esse aqui, ó, ou poderia inverter, não dá na mesma aqui, tá? Então eu vou fazer a regra de 3 agora. 200 está para 160. Agora eu não posso colocar o 4 em cima, eu vou ter que colocar o 4 aqui embaixo e o x ali em cima. Agora eu vou ter, fazendo cruzado, 4 vezes 200 é 800, 160 vezes o x. Aí agora esse 160 que está multiplicando, ele vai passar para cá, dividindo. 800 dividido por 160 é 5. Então eu tenho que na segunda viagem ele fez em 5 horas. Na questão 2, eu tenho duas bombas enchem um tanque em 50 minutos se forem utilizadas 5 bombas. Em quanto tempo este tanque será abastecido? O número de bombas aumentou, né, de 2 foi para 5, então aqui a gente teve um aumento. O tempo ele vai diminuir. Então aqui no primeiro a gente tem 50. No segundo a gente não sabe, mas a gente sabe que ele vai diminuir. Se ele diminuir, eu vou ter que inverter aqui. Agora eu posso inverter qualquer uma das duas, eu vou inverter essa aqui, ó. Tá? Vou colocar em vez de 2 está para 5, vou colocar 5 está para 2. E na segunda eu vou deixar do jeito que está, 50 está para x. Fazendo multiplicação cruzada eu tenho 100 aqui, ó, 2 vezes 50, 100. E o 5 vezes o x, 5x. Esse 5 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. 100 dividido por 5 é 20 minutos. Então 5 bombas encheriam esse tanque em 20 minutos. O tempo é menor. Questão 3. 5 pessoas fazem 15 bolos por dia. Quantos bolos podem ser feitos por 12 pessoas em um dia e nas mesmas condições? Número de pessoas aumentou, né, de 5 foi para 15. Número de bolo vai aumentar também. De 12 foi para algo que a gente sabe que vai aumentar. Aqui aumentou também.
as duas setas para a mesma direção, posso fazer já a regra de 3 já direto. 5x, x vezes 5, né? 5x, 15 vezes 12, 15 vezes 12. Esse 5 que está aqui, ó, ele vai passar para cá, dividindo. Esse 5 ele pode dividir esse 15 aqui, ó. Aqui em cima vai ficar 3. O 5 vai virar 1, tá? E agora é só fazer o 3 vezes o 12, que é 36. Então, 15 pessoas podem fazer 36 bolos em um dia, nas mesmas condições. Questão 4. 12 operários realizam um trabalho em 18 dias. Quantos operários são necessários para realizar a mesma obra em 6 dias? Então aqui, ó, número de operários. De 12, né? Na primeira. E aqui o tempo era de 18 dias. Aqui na segunda hipótese, a gente tem o mesmo trabalho sendo realizado em menos tempo, né? Aqui está diminuindo o tempo. Para eu diminuir o tempo, eu tenho que ter mais pessoas, né? Se eu colocar menos aqui, ó, esse tempo vai aumentar. Então aqui, ó, ele tem que diminuir também, tá? E aqui, ó, esse x aqui vai ter que aumentar. Então eu tenho a seta para cima, seta em direções opostas. Eu vou ter que inverter uma das duas. Eu vou inverter essa aqui, ó. X está para 12, assim como 18 está para o 6. E agora é fazer, ó. O 6 vai multiplicar o x, 6x. O 12 vai multiplicar o 18, 18 vezes 12. Esse 6 vai sair daqui multiplicando, vai para o outro lado dividindo. E ele vai dividir esse 12 aqui, ó. Vai sobrar um 2, que vai multiplicar o 18. E aí a gente tem que 36 operários poderiam fazer em 6 dias, né? Questão 5, para finalizar. A energia obtida de 5 toneladas de cana-de-açúcar equivale a 6 barris de petróleo. Quantos barris de petróleo equivalem a 20 toneladas de cana-de-açúcar? Aqui eu tenho uma grandeza que é peso, né? Tonelada, que é a massa. Então aqui, ó, eu tenho massa de cana-de-açúcar no primeiro caso aqui de 5 e no segundo de 20. E aqui o número de barris, eu tenho que no primeiro caso é de 6 e no segundo eu não sei. Na primeira aumentou, né? Na massa aqui, ó, aumentou. E na segunda é obrigado a aumentar também, né? São diretamente proporcionais. Aqui é só fazer a conta agora. 20 vezes 6 é 120. 5 vezes x, 5x. Esse 5 que está aqui multiplicando, ele vai passar para cá dividindo. 120 dividido por 5 é 24. Então, 20 toneladas de cana-de-açúcar equivalem a 24 barris de petróleo. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Corrijam o que tiver errado ali nos exercícios. E até a próxima. Valeu, muito obrigado.